Então, Heleno começou a fazer loucuras de pedra, de chegar para as crianças, me dá um soco forte, quero ver se teu soco é mais forte que o do Jack Dempsey, que era tipo o Mike Tyson da época. Então ele ficava lá, sabe, aquele grande jogador, aquele cara que teve todas as mulheres, que teve tudo na vida, pedindo para as crianças darem soco e voltava para casa todo deformado. Então ele já estava louco de pedra e foi internado no hospício e morreu aos 39 anos. Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa que você falou. O Heleno, que era formado em Direito. Sim. E aí ele quebrava aquele estereótipo que a gente tem de jogador que não sabe falar português direito. E na concentração ele ficava lendo Hemingway, enquanto a galera queria ficar ali na gafieira, dançando com as menininhas. O Heleno era da Rai, ele só pegava mulheraço da época, as grandes vedetes, pra você ter ideia. Hoje a gente tem a atriz Beth Faria. Beth Faria foi vedete, que era tipo o Chacrete, tipo as Paniquetes da época. Então o Heleno pegava as grandes mulheres, as mais sedutoras, as mais gostosas, enfim. Tanto é que ele foi apelidado de Gilda, que era um filme da Rita Hayworth, que foi o primeiro striptease da história do cinema. Nesse striptease ela só tira a luva e a meia calça. E pro público nos anos 40, cara, o cara ficava 8 sessões seguidas ali para ver aquilo. Imagina o que ele estava fazendo ali dentro da calça jeans. Então, o Heleno era um grande personagem. Quando ele chegava nas boate não era que nem hoje em dia, que é rave, essas coisas, não. As boates tinham suas mesas particulares, principalmente na high society, na alta sociedade. Tinha suas mesas ali só com figurões, donos de empresa, não sei o quê, desembargadores. Quando o Heleno chegava na boate, e tinha um pianista que tocava as músicas, não tinha música ambiente, instrumental, nada disso. Então o pianista ficava tocando as músicas que o pessoal gostava. De repente, quando ele parava o que estivesse tocando para tocar My Foolish Heart, era um sinal de que o grande Heleno estava entrando na boate. Nisso, as mulheres se contorciam que queriam ver aquele homem lindo entrando. Ele só usava casimira inglesa, ele não usava produção nacional, ele era sempre elegante. Então as mulheres ficavam loucas, a mulher com seu marido do lado, ficavam loucas para olhar para o Heleno. E detalhe, o marido não deixando, mas louco para olhar, porque ele tinha metido 3 gols no Flamengo, cara. E acabou o jogo, tomou um banho e veio. Então os dois estavam loucos para ver. Então o Heleno era um cara que, se a gente tá aqui, ele morreu em 59, tá fazendo, acho que 55 anos da morte dele. A gente tá aqui falando sobre ele. E imagina na época o furacão que ele causava. Então, assim, foi um livro que eu fiz no amor. Eu acreditei nessa história e dei sorte de acontecer tudo, né? Peças de teatro, filme, e a partir daí eu acho que deu uma decolada na minha carreira, deu uma ajudada, uma consolidada para eu poder ampliar ainda mais minhas obras. Tem o link do livro com o filme? O filme veio devido ao livro? Na verdade, foi uma coisa muito... Assim, são coisas que, assim... tem uma frase do Paulo Coelho que diz isso: quando você quer muito uma coisa, o universo inteiro conspira a seu favor. Eu queria muito fazer esse livro. E o cineasta queria muito fazer o filme. Só que eu estava pesquisando o livro. E o cineasta tinha uma pesquisa muito amadora. Ele não é um pesquisador como eu. Então ele ia fazer um filme pobre. De repente, a última pessoa, depois que deu a merda toda com o Renato, a última pessoa que eu fui procurar foi o filho do Heleno. Filho único. Se ele não autorizar, foda-se, eu vou publicar do mesmo jeito. E me processe. Porque tudo ali é baseado em pesquisas e entrevistas. Então, assim, que me processa. Então, foi a última pessoa a eu procurar. Quando eu fui procurar, ele falou: meu irmão, obrigado. Papai, quando morreu, eu tinha 10 anos. Minha mãe já tinha fugido dele porque ele estava louco. E eu passei a vida inteira reunindo quebra-cabeça. Ele entrava no táxi, perguntava se conhecia o Heleno. Pô, claro, o cara foi um craque. Pô, claro, o cara foi um pegador. Pô, claro, o cara que morreu louco. E aí ele, hã? E aí ele passou a vida inteira tentando reunir quem era o pai dele. E de repente vim eu com o trabalho pronto. A hora que ele quiser ver o pai dele, ele pega agora na prateleira e vai ver toda a história do pai dele. Então ele falou: cara, muito obrigado, mas eu não posso te autorizar a publicar. Eu falei: porra, você tá me agradecendo e não me autoriza por quê? É porque eu vendi todos os direitos do papai pro pessoal que vai filmar um filme dele. Aí, nossa senhora, então o que a gente faz? Ele: cara, eu te apresento ao pessoal. E aí eu fui um achado para esse pessoal, e porque eu já tinha toda essa pesquisa. Então eles compraram os direitos do meu livro e usaram só 7 cenas. Porque eles não quiseram dar moral. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eles não quiseram me dar moral. Se eu fosse o Rui Caio, se eu fosse o Luiz Fernando Veríssimo, se eu fosse o Rubem Fonseca, eles falariam baseado na obra de
Rubens Fonseca, baseado na obra de Jô Soares. Mas não, eu era o Marcos Eduardo Neves, um garotinho de 31 anos. E quando fui encontrar o Roberto Medina, cheguei de jaqueta, ele baixou, ele falou, quem é você? Eu era um Zé Ninguém.